Ative o modo inglês nos seus estudos, nas suas viagens, nas suas provas e no seu trabalho. Viva no modo ON com o seu inglês. Venha para a Number One no segundo semestre de 2024 e tenha até 30% de desconto nas mensalidades dos cursos para crianças a partir de 2 anos e também para adolescentes. E é claro que o curso adulto em 24 meses não poderia ficar de fora dessa. Esse é o que eu faço. Number One, inglês completo. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Transparência e uso consciente dos recursos públicos. Com base nesses princípios, a Câmara Municipal de Pará de Minas tomou uma importante medida neste final de ano, devolvendo 8 milhões de seu orçamento para o Caixa Único da Prefeitura. A devolução foi possível porque a Câmara, após custear as despesas do Legislativo, incluindo a reforma do prédio, ainda conseguiu economizar o referido valor, o qual permitirá à Prefeitura utilizar esse recurso em várias áreas. A devolução representa um importante reforço para investimentos em melhorias para o município e a população. Câmara Municipal de Pará de Minas, comprometida com a gestão responsável e o bem-estar do nosso povo. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os riscos da automedicação, uma prática nociva e que muitas pessoas têm realizado. E olha só, como consequência disso, muitas estão parando no hospital. Eu trouxe aqui alguns dados que mostram a importância da gente fazer esse alerta hoje para a população.
Assim como de 2021 a 2024, a outubro de 2024, mais de 2.700 pessoas buscaram por atendimento no Hospital João 23, aqui perto mesmo, na capital mineira, em Belo Horizonte, olha só, por intoxicação por paracetamol. Os números podem inclusive ser maiores, já que existe aí uma grande subnotificação desse tipo de intoxicação. Assim como o paracetamol, outras substâncias também podem ser nocivas, principalmente se forem misturadas aí ao longo do dia. Bom, e quem conversa conosco nesta semana sobre esse assunto e principalmente fazendo esse alerta para a população é o farmacêutico clínico Arley Rocha, que vem ao nosso programa hoje falar sobre como essa automedicação tem prejudicado o organismo das pessoas e levado muitas aí ao hospital. Bom, Arley, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, né? A gente sabe que a vida de farmacêutico também não é fácil, é bastante corrida, mas hoje por um motivo muito especial, que é fazer esse alerta para a população. Então, nesse início eu começo te perguntando o seguinte: como que você percebe, né? Como que você vê esses dados aqui, que mais de 2.700 pessoas indo aí para o João 23, e claro, podem ser aí muito maiores esses números, porque afinal são outras unidades de saúde espalhadas por toda Minas Gerais e pelo Brasil. Então, como que você percebe essa intoxicação por parte das pessoas? Bom, primeiramente, Henrique, gostaria de te agradecer pelo convite para a gente conversar desse tema tão importante e relevante, que às vezes as pessoas no dia a dia não dão importância a ele. Sobre o uso excessivo do paracetamol, eu realmente fico impressionado com esses números, porque é um medicamento de fácil acesso. É um medicamento que não precisa de uma prescrição médica, né? Então, na farmácia, por exemplo, ele vai estar de fora do balcão. Então, às vezes o cliente entra na farmácia, ele pega o medicamento, vai direto no caixa, sem antes conversar com o farmacêutico, para o farmacêutico avaliar se aquele realmente vai ser o medicamento adequado, se ele já não está tomando outro medicamento que já tem associação do paracetamol, que pode então levar à intoxicação mais rápida. E todo medicamento que a gente fala de MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, que é o caso do paracetamol, apesar deles serem isentos de prescrição, eles não são isentos de riscos. Então, eles possuem riscos e devem ser esclarecidos seu uso como profissional. Agora, a gente percebe também, né, que o paracetamol, ele é um dos medicamentos mais vendidos, né? Então, a gente percebe nas campanhas de dengue, quando tem quando tem os primeiros sintomas, fala não tome nenhum tipo de medicamento, paracetamol. Então, assim, é uma substância de muito fácil acesso, e a gente percebe também que é uma substância que traz muitos riscos para o nosso organismo. Então, para a nossa população que é leiga, que não sabe sobre essa intoxicação, quais são os danos que o paracetamol pode trazer aí para a nossa saúde? Realmente, o paracetamol é um dos medicamentos de primeiro uso quando a gente fala em analgésico ou para medicamento para febre. Ele foi popularmente conhecido aqui no Brasil na década de 80, e a fama dele foi grande porque alguns medicamentos da época, até mesmo como a dipirona, ele produzia alguns efeitos alérgicos que o próprio paracetamol não produzia. Então, apesar disso, mesmo não produzindo tanto efeito alérgico, ele pode produzir outros efeitos indesejáveis no organismo, como náusea, vômito, problemas gastrointestinais, e também pode levar a outros problemas mais sérios, provocando, por exemplo, insuficiência hepática, que é o caso mais grave da intoxicação do paracetamol. Agora, é isso que a gente tem que chamar a atenção das pessoas, né? Porque quando a gente fala para as pessoas não se automedicarem, é porque elas acham que, por exemplo, tomei um medicamento, ele vai sair ali depois nas fezes, na urina e tudo mais, ou então vai ficar na minha corrente sanguínea por algum tempo. Só que as pessoas esquecem que o que vai metabolizar esses medicamentos são os nossos órgãos. Então, quais são os órgãos mais impactados aí pelo paracetamol e pelas outras substâncias? Bom, os órgãos impactados, justamente um deles é exatamente o fígado, porque o fígado, além de metabolizar o paracetamol, ele metaboliza uma série de outros medicamentos. Então, o fígado, quando a gente ingere o paracetamol, vale lembrar que o efeito tóxico não é produzido pelo paracetamol, e sim por uma outra molécula que o nosso organismo produz quando
o paracetamol entra no organismo e essa molécula, ela sim é tóxica. Então, como você falou, quando a gente ingere o paracetamol, 5% dele vai ser eliminado na urina de forma sem alteração. Então, ele vai ser eliminado como paracetamol. 90% dele, ele vai ser conjugado em outras moléculas e vai fazer um efeito terapêutico que a gente espera. Os outros 5% é o que vai produzir o efeito tóxico. E esse efeito, ele é muito lesivo para o fígado. E um outro órgão, em segundo lugar, que vai lesionar, vai ser os rins. E esses dois órgãos são fundamentais para a gente, porque são exatamente os órgãos que fazem a metabolização de medicamentos e até a excreção desses medicamentos. Então, fígado e rim. Agora, Arley, a gente percebe também que não é só o paracetamol. A gente está falando aqui porque essa notícia saiu recentemente, né, na mídia, dessa intoxicação em massa, né, que foi registrada em 3 anos e é algo muito grande, muito gritante ali no João 23, que está pertinho da gente aqui em Belo Horizonte. Mas quais são as outras substâncias que deu uma dorzinha aqui ou então deu algum tipo de incômodo ali, as pessoas já correm na farmácia para poder comprar? Além do paracetamol, outro analgésico que muitas pessoas recorrem é a própria dipirona. E vale lembrar que a dipirona ela vai estar associada em outros medicamentos, por exemplo, o Dorflex. Então, se a gente for pensar bem, a pessoa, se ela fazer o uso dos dois ao mesmo tempo, ela pode estar provocando uma intoxicação ao longo do uso desses medicamentos. E outra classe de medicamento que é muito usada também são as classes dos anti-inflamatórios. Caso aqui vou citar o ibuprofeno, que é amplamente usado para febre, dor, para cólicas menstruais. E o ibuprofeno, inclusive, é um medicamento que, se ele for abaixo de 400 miligramas, ele é isento de prescrição médica. Então, ele vai ficar fora da farmácia, do balcão da farmácia. Então, o acesso é muito mais fácil. A partir de 400, ele já fica de dentro do balcão e precisa ser com prescrição médica. Mas não precisa de retenção da receita. Então, a pessoa volta com a receita para casa. Esse medicamento ou qualquer outro inflamatório, ele vai produzir muitos efeitos gástricos. Então, é muito importante, por exemplo, a gente incentivar a pessoa a utilizar sempre anti-inflamatório depois de alimentação, por exemplo. Uma outra classe que também é muito utilizada é o próprio ácido acetil salicílico, que é conhecido como AS. E esse eu quero destacar, quando a gente era criança, inclusive, a gente usava como uma balinha, né? Mas esse medicamento ele funciona como um protetor cardiovascular e ele, se não usado de maneira correta, ele pode provocar, inclusive, hemorragias. Então, o AS eu preocupo mais ainda, porque o AS, em associação com outros medicamentos, inclusive medicamento natural, como ginkgo biloba, por exemplo, às vezes a pessoa quer comprar um ginkgo biloba porque melhorar a memória, alguma coisa assim, concentração, mas ela faz o uso de AS, essa combinação não é legal. Então, o ginkgo biloba, que é um fitoterápico, um medicamento natural, com o ácido acetil salicílico, que é o AS, ele pode provocar uma hemorragia muito grave. E o AS ainda eu tenho que falar sobre o álcool. O AS e o álcool, eles são muito perigosos, essa associação. E eu vou trazer uma novidade aqui que talvez algumas pessoas não saibam, que o medicamento Engov tem o AS na composição dele. Então aí o cuidado para a gente evitar de tomar esse medicamento quando a gente faz o uso de álcool. E é engraçado que esses medicamentos têm propaganda na TV e a gente, por exemplo, deu ali, por exemplo, o próprio Engov ali, um mal-estar porque bebeu um pouquinho a mais, ou então porque está com enjoo, ou então com uma fadiga intestinal, já vai ali e toma. E se a pessoa tiver, às vezes, uma alergia ou tiver consumido então um álcool, ela pode passar mal e pode parar no hospital, não é isso? Parar, inclusive, com hemorragia. Porque, na verdade, a composição, por exemplo, do Engov tem esses medicamentos que vão cortar os efeitos que o álcool produz, que a dor de cabeça, esse enjoo, essas coisas assim, mas não deveria ser usado como associação com álcool. Não deveria ser usado quando a pessoa tem sintomas, mas não derivado do álcool. Mas, pela associação dos mesmos sintomas do álcool, né, da ressaca, então as pessoas começaram a usar de forma indiscriminada e a propaganda vem aí e a gente interpreta como sendo bom. Ok, Arley, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre os riscos da automedicação. Não sai daí, Observações volta já já.
Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Se o seu filho tem entre 3 e 16 anos e gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, nos esforçamos para moldar os futuros talentos, que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Com uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube, proporcionamos um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você procura por uma escola de futebol para o seu filho, que realmente nutre talento e ensina valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, na Rua Doutor Cândido, número 8, na quadra Olé, bem no centro de Pará de Minas. WhatsApp 37991236642. Transparência e uso consciente dos recursos públicos. Com base nesses princípios, a Câmara Municipal de Pará de Minas tomou uma importante medida neste final de ano, devolvendo 8 milhões de seu orçamento para o Caixa Único da Prefeitura. A devolução foi possível porque a Câmara, após custear as despesas do Legislativo, incluindo a reforma do prédio, ainda conseguiu economizar o referido valor, o qual permitirá à Prefeitura utilizar esse recurso em várias áreas. A devolução representa um importante reforço para investimentos em melhorias para o município e a população. Câmara Municipal de Pará de Minas, comprometida com a gestão responsável e o bem-estar do nosso povo. De volta com observações que hoje fala sobre os riscos da automedicação. Bom, e aqui comigo o farmacêutico clínico Arley Rocha. Bom, Arley, agora a gente vai falar também sobre... A gente falou no primeiro bloco sobre a questão de analgésicos, o próprio paracetamol, e a gente tem percebido também que depois, né, da Covid, com essas questões de doenças respiratórias, as pessoas hoje têm optado muito também pelas classes dos antialérgicos, dos corticoides também, né? Nunca se vendeu tanto corticoide, né? A própria prednisona está aí que não nos deixa mentir. Como você percebe também essa venda exacerbada também desses antialérgicos e, sobretudo, de outros medicamentos também que são vendidos próximos ali de uma dosagem tóxica para o ser humano, mas que realmente tem que ser aquela para combater determinado vírus, doença ou bactéria? Os antialérgicos realmente é uma classe
terapêutica de fácil acesso, muitas vezes que também não precisa de retenção de receita e às vezes vai estar de fora do balcão também. Porém, os antialérgicos, alguns deles produzem efeitos sedativos. Então é importante que a pessoa saiba disso, então é por isso a importância da pessoa conversar com o farmacêutico quando for na farmácia, porque a gente vai avaliar também outros medicamentos que a pessoa toma, que pode potencializar esse efeito sedativo. Por exemplo, os idosos que geralmente já tomam algum tipo de tranquilizante, não é interessante ele associar com esses tipos de antialérgico, que pode provocar inclusive queda nesses idosos. Outros medicamentos que também é vendido em farmácia e a dose dele realmente é muito próxima da dose terapêutica, só para a gente entender, a dose terapêutica é a dose mínima que precisa do medicamento fazer o efeito que ele tem que fazer. O exemplo é o paracetamol, a gente começa ali com 500 mg, já observa um efeito analgésico. Então a gente precisaria, por exemplo, de 8 comprimidos de paracetamol para se tornar tóxico. Já medicamentos como o carbolítio, o lítio, a varfarina, mas existe também outros medicamentos que ele possui uma estreita faixa terapêutica. Significa que se tomar mais de um comprimido desse medicamento, como a digoxina, o lítio, por exemplo, ele pode se tornar tóxico. Então vai ser um fator bem preocupante, porque não vai ser necessário a pessoa administrar aquele monte de medicamento e sim dobrar a dose do medicamento. Por exemplo, se a pessoa esqueceu de tomar o medicamento e toma novamente, já acontece o risco de intoxicação. Então, muita atenção para quem toma o lítio e para quem toma a varfarina. Inclusive, esses medicamentos, eles devem ser monitorados a concentração plasmática dele no organismo. Então, o médico vai avaliar periodicamente, através de exames laboratoriais, se a concentração está boa ou se precisa de fazer ajustes de dosagem. Agora, Arley, a gente vai falar justamente nisso, né? A gente percebe que as pessoas, por mais que a gente faça programas como esses, ou a classe médica, né, traga esse assunto sempre em entrevistas e assuntos também na mídia, as pessoas insistem em ir na farmácia e se automedicarem. A partir de onde se tornou uma cultura do brasileiro se automedicar, né? Porque a gente entende que para ser prescrito aquele remédio, o médico teve que estudar, o farmacêutico teve que estudar efeitos colaterais, a fabricação daquilo, o efeito que aquilo dá no organismo, e a gente como leigo vai lá, compra, toma e acha que aquilo é a maior vantagem possível. Então, como que você percebe também essa cultura do brasileiro em se automedicar e muitas das vezes perguntar ao vizinho, perguntar a algum parente e não de fato ir a algum profissional e ver o que está acontecendo? Então é exatamente isso que está acontecendo. Então a pessoa escuta na internet ou através de influência um tipo de medicamento, ou um vizinho tem o medicamento e fala que teve aquele sintoma e acaba dando para a pessoa acha que vai conseguir resolver o problema com aquele tipo de medicamento. Mas nosso organismo é diferente, então o seu organismo, Henrique, vai reagir de uma forma diferente do meu. Então não é legal a gente usar o mesmo medicamento para o mesmo sintoma, porque podem desenvolver até reações diferentes. Então o que é bom para você pode não ser bom para mim. Mas a gente tem que lembrar também que existem tratamentos que podem ser feitos em casa, se você já tem o medicamento, ou você pode ir na farmácia, conversar com o farmacêutico, não necessariamente ir ao médico. Mas esses tipos de sinais e sintomas, que a gente fala de transtornos menores, eles têm um prazo curto de duração, geralmente de 3 a 5 dias, onde o farmacêutico vai poder acompanhar a pessoa, trazer ela de volta para a farmácia e assim avaliar se aquele sintoma, sinal ou sintoma, ele foi resolvido. No caso da não resolução daquele problema, eu como farmacêutico indico a pessoa procurar um médico, porque aí o médico vai ter que investigar. E outro caso também é, às vezes, a pessoa compra o medicamento, resolve o problema, mas no outro mês ela está lá para comprar o mesmo medicamento. Então, a frequência também pode ser um determinante de agravante.
Então, neste caso também, a pessoa deve procurar o médico. Agora, Arley, a gente percebe também que hoje tem um médico muito famoso e muito procurado que se chama Dr. Google, né? Que as pessoas, ao invés de realmente irem ali no SEMO, né? Na Policlínica Dr. Ovidio, ou então no Manuel Gonçalves, ou então nas clínicas particulares aqui de Itaúna, preferem ir no Dr. Google, falar assim, eu tô com esse sintoma, então batata, é isso aqui que eu estou sentindo, eu vou lá na farmácia, compro um paracetamol, um ibuprofeno, ou então outro remédio que eu vi no Google, e eu compro isso muito fácil, até mesmo peço pela internet. Então, como que essa facilidade que você tem percebido também de acesso à internet, dessas informações que às vezes, muitas das vezes também são equivocadas, prejudica também a utilização dos medicamentos hoje em dia? Bom, o acesso à internet hoje em dia ele é amplo, né? A gente consegue buscar várias informações ali mesmo. Então, a gente não pode colocar a internet como um vilão. A gente pode usar sim, de maneira que a gente não vai fazer um autodiagnóstico, porque se o autodiagnóstico fosse tão fácil assim, o médico não ia precisar de fazer exames complementares de sangue ou de imagem. Ele iria fazer apenas o diagnóstico clínico, que é a avaliação de sinais e sintomas. Então, o diagnóstico, muitas das vezes, ele é complexo. Então, na internet não vai resolver, não vai te dar o motivo ou qual que é a doença. E outra coisa muito importante, alguns sinais e sintomas são similares às várias doenças, então não necessariamente você vai estar com uma doença. Você pode achar que está com aquela doença porque ela tem o mesmo sinal e sintoma de outra doença e fazer o uso de uma medicação indevida. Agora, a gente percebe também que uma outra questão que tem que ser levantada é a facilidade de dispensação de medicamentos, né? A gente hoje tem algumas cidades aí que você vê mais farmácias do que propriamente lojas de roupas e tudo mais, né? A gente vê muitas farmácias nas cidades hoje em dia. E isso mostra também que a facilidade de medicamentos também ajuda nessa automedicação. Então, como que você percebe também o crescimento desse mercado, né, de drogarias e de farmácias também, e ao mesmo tempo essa facilidade de acesso também de sair de casa e ir numa farmácia do lado de casa ou no próprio bairro e comprar aquele medicamento? Bom, realmente o número de farmácias só está crescendo, mas, Henrique, eu não avalio que o número de farmácias é o fator principal da automedicação. Na pandemia, a gente provou que as farmácias são uma rede de saúde essencial para a população dos brasileiros. E a farmácia não apenas vende medicamentos, a gente também tem perfumaria, conveniência e pode prestar serviço para a população, como aplicação de injetáveis, vacinas, acompanhamento farmacoterapêutico de diabetes e hipertensos. Então, existem vários programas, serviços dentro da farmácia que não necessariamente vai estar ligado com a distribuição do próprio medicamento. Então, eu acredito que a postura profissional dentro da farmácia é que vai dizer se aquele estabelecimento está preocupado ou não com a saúde da pessoa. Agora, a gente percebe também que outros países, né, quando você vai comprar um medicamento, isso aí quem já viajou para fora, né, para os Estados Unidos, para a Europa, sabe que quando você chega numa farmácia, precisa ter a prescrição médica. Você não compra nenhum medicamento se ele não tiver uma prescrição médica. E aqui no Brasil a gente não precisa, por exemplo, o próprio ali, dependendo da micrograma dele, da quantidade, né, de gramas que ele tem, você mesmo disse que fica fora do balcão da farmácia. Então, como você percebe também essa facilidade por parte da nossa classe de saúde que não provoca e não fala, olha, você tem que ter uma prescrição, porque senão você realmente pode se intoxicar, que é o que está acontecendo? Bom, Henrique, a legislação ela existe. Só uma curiosidade que nos Estados Unidos, apesar desses medicamentos que precisam de prescrição ser de mais difícil acesso do que no Brasil, inclusive a pessoa quando vai consultar com o médico, a receita é encaminhada direto para a farmácia, então às vezes a pessoa nem tem acesso à prescrição. Mas isso a gente está falando de medicamentos que são prescritos e necessitam receitas. Então a gente vai ter basicamente 3 tipos de medicamento encontrado na farmácia, que são os MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, que a gente
não precisa de forma alguma de prescrição médica. Existem os medicamentos tarjados, mas que não precisa de retenção da receita, e esse é o que a pessoa volta com ele para a receita em casa e acaba depois retornando em outra ocasião para comprar o medicamento de novo, o que não deveria acontecer. Então a pessoa deveria ter essa consciência que naquele momento o medicamento foi passado para aquele sinal e sintoma. Então ele não vai poder usar a receita ao longo do tempo. E outros medicamentos a gente precisa de receita e tem a retenção da receita. Mesmo assim, esses medicamentos, as pessoas ainda conseguem acessar ele e usar, mesmo sem receita. Então a gente ouve muito caso sobre isso. Agora é uma questão que você levantou e que é muito importante a gente falar, porque em casa muitas vezes as pessoas estão ali tomando algum medicamento, claro, se não for controlado, em ad eterno, né? Eu tomo, por exemplo, algum remédio todas as manhãs e às vezes eu já não preciso mais porque aquilo que eu precisava colocar no meu corpo já foi colocado. E isso já traz a minha outra pergunta também, né? Como que essa tomada de decisão da automedicação tem também feito o nosso organismo ficar mais resistente, porque estudando sobre esse assunto a gente percebe que superbactérias, né, outras infecções que só têm aumentado no nosso país e no mundo, são justamente porque o nosso corpo já não aceita mais aquela medicação mínima e eu tenho que fazer uma superdosagem para que meu corpo, que já está acostumado com aquela medicação, consiga combater aquela doença ou aquele sintoma. Em relação a isso, eu preocupo muito com a classe dos antibióticos por causa dessas bactérias multiresistentes e não é fácil a criação de um antibiótico. Então, hoje em dia, principalmente na área hospitalar, tem muita dificuldade de combater sepse, por exemplo, porque quando vai fazer a investigação, fazer um antibiograma, todos os antibióticos disponíveis, não são mais sensíveis à bactéria. Então, o antibiótico é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, e antigamente o antibiótico nem precisava de receita. Então, depois que os órgãos, né, de vigilância e do Ministério da Saúde observou que já estava acontecendo o uso indevido, criando resistência, foi aí, e é muito recente, eu acho que foi na década de 90, se eu não me engano, que passou a ser obrigatório a receita de antibióticos. E o antibiótico ele tem que ser usado de acordo com o médico passou. Então, se o médico prescreveu para usar 7 dias, não é porque, por exemplo, que eu estou usando para uma infecção de garganta e no 3º dia a dor sumiu, eu tenho que parar o medicamento, porque existe um curso de vida da bactéria. Então, a gente precisa administrar por aquele curso todo. E se a gente interromper o tratamento, vai acontecer aquilo mesmo que você falou, vamos ter que associar com outros medicamentos ou aumentar a dosagem, por exemplo, do antibiótico que você já está usando, provocando outras reações, como, por exemplo, destruindo a nossa flora intestinal boa. Ou seja, tem que ter uma disciplina até na hora de tomar remédio, né? Na hora de tomar remédio. Ok, Arley, agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3
3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Transparência e uso consciente dos recursos públicos. Com base nesses princípios, a Câmara Municipal de Pará de Minas tomou uma importante medida neste final de ano, devolvendo 8 milhões de seu orçamento para o Caixa Único da Prefeitura. A devolução foi possível porque a Câmara, após custear as despesas do Legislativo, incluindo a reforma do prédio, ainda conseguiu economizar o referido valor, o qual permitirá à Prefeitura utilizar esse recurso em várias áreas. A devolução representa um importante reforço para investimentos em melhorias para o município e a população. Câmara Municipal de Pará de Minas, comprometida com a gestão responsável e o bem-estar do nosso povo. De volta para o último bloco do nosso programa, que hoje fala sobre a automedicação. Bom, Arli, agora a gente vai falar de algo muito sério, né, que é a questão do mascaramento de sintomas. Por quê? Muitas pessoas têm uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça crônica que não sara de jeito nenhum, e que a pessoa está lá tomando paracetamol todos os dias. Às vezes a pessoa tem uma cólica que não sara de jeito nenhum com aquele anti-inflamatório, então tá com aquela questão de anticólica que ela está tomando. Então, como que você percebe também esse mascaramento das doenças e que quando chega no médico, aquilo que às vezes achava que era só uma dor de cabeça, Deus me livre guarde, é um tumor, é um câncer, e que se a pessoa já tivesse procurado um médico lá atrás, já teria resolvido aquilo com um diagnóstico precoce? Aí a gente vai entrar, Henrique, naquilo que eu falei da gente avaliar o tempo que a pessoa pode tomar o medicamento. Se depois daquele período determinado, por exemplo, de 3 a 5 dias, a pessoa não melhorou aquele sinal ou sintoma, ela deve sim procurar o médico para fazer uma investigação mais profunda, porque esses medicamentos podem sim mascarar efeitos que podem ser doenças mais graves. Por exemplo, a cólica, se ela for muito recorrente, na verdade a pessoa pode estar sofrendo de uma endometriose. A dor de cabeça, se ela não... É porque a gente tem que saber diferenciar também. Às vezes é uma dor de cabeça por causa de estresse. Você sabe que você teve um dia estressante, então você sabe que aquela dor de cabeça foi uma tensão, né? É passageira. É passageira. Agora, ou se foi um impacto, né? Se foi algo físico, é uma dor que você está sentindo muscular, e você sabe que foi algo físico, ela também vai ser passageira. Agora, se de repente você acorda com uma dor, uma lesão, por exemplo, pessoas que fazem uso de simvastatina, a pessoa acorda com uma dor muscular, é sinal de perigo, porque a simvastatina pode produzir isso que vai gerar uma série de outros problemas. Então a pessoa tem que recorrer ao médico. Então é avaliar mesmo. Será que essa dor ela foi intencional, foi causada por algum agente externo ou não? Se não foi e se tomou o medicamento por 3, 5 dias, é imediatamente procurar um médico. Agora, Arli, a gente percebe também, agora mudando um pouco o nosso foco dos medicamentos fora de balcão, a gente percebe também hoje um fácil acesso das pessoas a medicamentos tarja preta e medicamentos psicotrópicos, que são aqueles que impactam diretamente a saúde mental. E numa sociedade cada vez mais ansiosa, numa sociedade cada vez mais depressiva, como a gente tem vivido, e a depressão é a doença do século, né? Várias pessoas sendo diagnosticadas aí a cada dia, as pessoas
acabam percebendo que fulano teve depressão, tomou um Rivotril, ou então um Gardenal. Até na internet as pessoas acabam negligenciando isso, falando, me dá um Rivotril aí e tal, e tratando aquilo como se fosse meme. E as pessoas acabam tomando isso realmente, na verdade, como se aquilo fosse realmente necessário. E o efeito de um psicotrópico no organismo, ele é a longo prazo, ele não sai em 1 ou 2 dias, ele demora meses para sair do corpo. Então, como que você percebe também esse alto consumo dos brasileiros dos psicotrópicos e dos medicamentos tarjados? Na verdade, hoje em dia as pessoas estão querendo ir para o mais fácil, que talvez não pode ser o mais seguro. Então, às vezes a pessoa acaba abrindo mão de medicamentos, por exemplo, naturais, como os fitoterápicos ou os florais, ou de terapia com o próprio psicólogo, e já quer passar direto para tentar resolver o problema com o medicamento tarjado. Um exemplo bastante recente que a gente tem do perigo desses medicamentos tarjados, porque eles sim vão provocar uma dependência física e psicológica rápida e perigosa, é o Zolpidem, que às vezes as pessoas estavam usando até para recreação. O Zolpidem é um medicamento hipnótico que vai provocar sono na pessoa, e esse é o efeito que a gente espera mesmo. Mas o Zolpidem é um medicamento, por exemplo, que pode ser usado, até na própria bula fala, por apenas 4 semanas. Você não pode fazer o uso crônico do Zolpidem. E outros medicamentos, como os medicamentos ansiolíticos também, eles provocam muita sedação, ela vai provocar tontura. Então, esses medicamentos tarjados, eles têm que ter sim um cuidado redobrado, uma atenção especial deles. Agora, hoje em dia também existem políticas, né, de dispensação de medicamentos. O próprio Farmácia Popular é um exemplo disso. É um programa hoje que facilita para a população também, dá acesso, claro, àquelas pessoas que não podem custear um medicamento, né, que precisa ser utilizado no dia a dia. Como que você percebe também as políticas que promovem essa dispensação fácil de remédios no Brasil? Eu tenho muito orgulho de dizer que o Brasil é um país que garante acesso ao medicamento a boa parte da população, na verdade, todos os brasileiros, para grande parte dos problemas de saúde. O que acontece é que a gente tem que saber como nós, como pacientes, como usuários, a gente tem que colocar a importância de usar de forma correta o uso desses medicamentos quando a gente consegue acesso gratuito a eles. Por exemplo, a farmácia popular, eu não acredito que seja algo, por exemplo, que pode favorecer a pessoa a se automedicar. Porque quando você pega o medicamento pela farmácia popular, você precisa de uma prescrição médica, desculpa. Se você não tem uma prescrição médica, você não consegue pegar o medicamento. E a prescrição médica da farmácia popular, ela dura de 6 meses. Então, a cada 6 meses ou 2 vezes no ano, a pessoa obrigatoriamente ela tem que ir até o médico numa unidade de saúde para ele reavaliar e fazer ajustes de dose ou substituir ou já até tirar o medicamento se for necessário. Então, as políticas públicas são boas, a farmácia popular é muito bom para isso, e eu acredito que não favorece a automedicação se ela for realizada da maneira correta como deve ser. Agora, o que a gente também tem que falar para a população é o seguinte: hábitos saudáveis também é o melhor remédio que existe, né? Então, hoje muitas pessoas vão direto para a medicina alopática, indo aí para os remédios, né? Teve uma dorzinha ali muscular ou então óssea, já vai direto para um anti-inflamatório, já vai direto aí para algum remédio, né? Tomar cálcio, enfim. Mas às vezes aquilo ali é falta de exercícios, falta de um pilates, falta de uma atividade física, né, de movimentar o corpo, de fazer uma musculação. Então as pessoas também, né, a gente já recebeu aqui vários médicos, nutricionistas que falam isso, né, uma alimentação saudável, beber bastante líquido, né, no caso água, né, e ter sobretudo uma atividade física, né, uma vida ativa. Isso aí é o melhor remédio para que lá na frente a pessoa realmente não se sinta dependente de tantos medicamentos assim, né, Arno? Isso. Tem um medicamento, inclusive, que eu posso exemplificar, que é o medicamento para diabetes, que é muito usado, que chama metformina. Tem estudos que comprovam que se a pessoa praticar exercício físico aliado à alimentação,
é muito provável, a chance é muito grande da pessoa eliminar o uso de metformina. E o metformina, ele tem efeitos colaterais bem indesejáveis, sabe? Então, é interessante sim a pessoa associar esses hábitos. Dependendo da pessoa, ela vai ter que consultar um médico primeiro, um educador físico, mas, por exemplo, exercícios melhora a pressão arterial. Então, assim, a gente tem que sim fazer atividade física, alimentação saudável, atividade junto com pessoas em grupo, né? Que também é muito importante para ajudar, principalmente nessa parte mais psicológica. E é importante e a gente não tem que ir direto para o medicamento. Vou buscar primeiro essas outras alternativas, né? Bom, Arlen, nosso tempo está acabando, né? Quais são aí as suas considerações finais? Bom, a primeira coisa que eu vou falar é a pessoa, primeiramente, ela não deve se automedicar, deve procurar sempre um profissional de saúde, médico ou farmacêutico. Se ela se intoxicar, ela procure uma unidade de saúde ou um hospital mais próximo. Na própria caixa do medicamento existe um saque que ela pode ligar também e tirar, pegar informações sobre a intoxicação daquele medicamento. E a mensagem final que eu quero deixar é que o medicamento ele não é um vilão se ele for usado de forma crítica, ética e racional. Ok, então, Arlen, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no nosso WhatsApp 999933060. Você também pode mandar via e-mail, programa obs@gmail.com. No mesmo número de WhatsApp. Você consegue também entrar em contato conosco, você que tem empreendimento, tem a sua loja e que ainda não tem a sua marca aqui com a gente. Então, mais uma vez, 999933060 e veja quais são os planos que se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!